ficar livre. Tá bom. Boa noite a todos. Para mim é um dia de muita alegria estar aqui nessa casa. Eu estou aqui pela primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? Já estou me autoconvidando. Então é muito bom estar numa casa espírita. O Emmanuel, lá no livro do Candário de Luz, lá ele fala que o fato de nós estarmos numa casa espírita foi que um ente muito querido nosso, ele intercedeu em nosso favor e hoje nós estamos aqui bebendo nessa linfa, né? Esse manancial de bênçãos que é enviado em nosso favor constantemente. Porque a casa espírita, esses minutos em que nós estamos aqui, sob essas paredes, nós temos a oportunidade de conviver com os benfeitores espirituais, com os espíritos de luz, porque a gente olha aqui, a gente pensa que só nós que estamos aqui, mas há uma dimensão muito grande a nível espiritual. Então, muitos trabalhos são realizados aqui, e quem coordena, quem dirige esses trabalhos são os espíritos elevados. Então, nesse momento em que nós estamos aqui, a gente está na companhia dos benfeitores espirituais. E quem é que não quer estar na companhia dos espíritos elevados? É claro que todos nós queremos, né? Então, muito bom estar aqui. Eu agradeço ao convite que foi dado a mim. Muito obrigada. E o nosso assunto de hoje é dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação. E nós vamos estudar hoje, dando sequência ao capítulo 4. O título do capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item que foi passado para mim, do 18 ao 22. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Esse é o nosso assunto. O Allan Kardec, ele colocou como título, dentro do conteúdo aqui, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Ou seja, aqueles que são muitos, né? Aqueles que acreditam que nós temos uma vida só, que nós nascemos e é só essa existência aqui. E depois que a gente morre ou desencarna, eles não têm como explicar a continuidade da nossa vida. Então, Allan Kardec, nesse capítulo, no finalzinho desse nosso assunto, ele faz um resumo. Tem aqueles que acreditam que morreu, acabou, que são os materialistas. Tem aqueles que acreditam que morreu, nós perdemos a nossa individualidade, que nós voltamos para um todo. A gente, no todo, nós perdemos a nossa individualidade. Tem aqueles que acham que morreu, se for bom vai para o céu, se for ruim vai para o inferno, né? E tem os espíritos que nós sabemos que com a morte, a morte, na verdade, ela é a continuidade da nossa vida em outra dimensão e a nossa vida com toda essa pujança, né? Então, aqueles que acreditam que nós temos existência só, que quando nasce um bebê ali, é aquilo ali e morreu e pronto, então os laços de família, eles rompem, não há continuidade. Já com a reencarnação, eles são fortalecidos, que é o que vai nos interessar aqui nesta noite. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, o Allan Kardec perguntou assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque nós estamos falando que a reencarnação fortalece os laços de família. E qual seria para a sociedade o resultado se houvesse esse relaxamento dos laços de família? Eles responderam assim para Allan Kardec: seria uma recrudescência do egoísmo. Se houvesse esse relaxamento, esse afrouxamento dos laços de família, o egoísmo ia aumentar mais ainda. E como ele nos informa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é uma lição de Emmanuel, é uma mensagem de Emmanuel, onde lá nessa mensagem do egoísmo,
ele veio nos dizer que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Quando fala em chaga, nos assusta, né? Uma chaga da humanidade. E que compete a nós, os espíritas, eliminar do nosso coração esse egoísmo. Porque o egoísmo ele é o grande causador do atraso moral do nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra ele poderia estar em uma condição melhor, de mundos elevados, só não está devido a esse egoísmo, esse apego ao eu, em cuidar somente dos nossos interesses, em satisfazer os nossos prazeres, em dar vida para as nossas ilusões. Isso é o egoísmo. E nós sabemos também que há a pluralidade dos mundos habitados. Então, se a Terra, na escala dos mundos evolutivos, ela está lá na segunda escala, como Allan Kardec nos diz lá no capítulo 3º, que vocês já estudaram aqui, da pluralidade dos mundos habitados, veio nos dizer que a Terra está na segunda escala, que abaixo da Terra há somente o mundo primitivo. E quantos mundos maravilhosos, há infinitos mundos para nós habitarmos. E esses mundos não estão vedados a nós, não. Todos nós temos acesso a esses mundos, mas para que nós possamos adentrar a eles, é necessário uma senha, a senha da caridade. E como é que nós vamos praticar a caridade com o egoísmo? Não combina. Caridade com egoísmo, ou é egoísta ou é caridoso. Então, se houvesse um afrouxamento dos laços de família, nós iríamos permanecer por muito mais tempo aqui na Terra, desse mundo ainda de sofrimento, esse mundo que já iniciou a sua regeneração, mas ainda há muito sofrimento. Porque se a gente observar, é na família que nós vamos trabalhando essa questão do egoísmo. É na família, é a vida em conjunto, é a vida em relação que uns se preocupam com os outros. Na família, nós iremos renunciar, nós iremos abdicar de muitas coisas que às vezes a gente gosta, mas em benefício daqueles que estão no nosso seio familiar, nós renunciamos. As mães, por exemplo, quanto que as mães renunciam em benefício dos seus filhos? As mães, elas esquecem de si para pensar nos seus filhos. Quando a gente é solteiro, então quando a gente casa, que não tem filhos, a gente quer manter a nossa vaidade. A gente quer vestir bem, quer ir nos lugares, né? Quer estar sempre vestindo uma roupa nova, um calçado novo. Mas quando vem um filho, eu pergunto aqui para as mães, quando nós temos filho, quando a gente vai nas lojas, em quem que a gente pensa primeiro? A gente só olha um sapatinho da menininha, um tênis do menino, um short, a gente esquece de nós para querer que o outro estejam bem. Então, e os pais também, os pais da família, eles trabalham incansavelmente, porque sabem que os membros da sua família espera mais do pai. Hoje, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade em que os dois trabalham. O marido trabalha e a mulher trabalha também. Devido às próprias necessidades da nossa sociedade agora, os dois trabalham. Mas quando tem filho, se o filho fica doente, o pai ele continua trabalhando. E quem afasta do serviço, às vezes até pede demissão, é a mãe. A mulher está ali ligada aos seus filhos. E isso é renúncia. Ela está apagando um pouco, se apagando um pouco para deixar que o outro cresça. Isso é a diminuição do egoísmo. Então é uma família que uns se preocupa com os outros, os irmãos entre si preocupam com os outros. Nós, enquanto irmãos, podemos falar um do outro, por defeito, por apelido, mas vai alguém de fora falar mal do irmão nosso, a gente não aceita, porque o apelo do sangue, ele fala muito alto. Então, se esse egoísmo aumentasse mais ainda, a
Terra iria permanecer muito mais atrasada se houvesse esse relaxamento. E o que a gente ia pensar? Enquanto em família, nós pensamos no membro da nossa família. E se não houvesse essa família? Se houvesse um relaxamento, aí o egoísmo ia aumentar mais ainda. E se nós teremos que fortalecer os laços de família através da reencarnação, é justamente valorizando cada membro da nossa família. O Emmanuel, lá no livro dele, Vida e Sexo, ele vem nos dizer, o livro Vida e Sexo, editado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Alguém aqui conhece, já leu o livro Vida e Sexo? É um livro fininho mesmo. Lá na minha casa, nós estudamos ele, tem muitos anos. Desde quando nós temos 3 filhos, desde quando eles eram bem crianças, nós começamos a estudar. Hoje já são casados, já constituíram suas famílias e nós continuamos a estudar esse livro. É uma cartilha, o livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, lá nesse livro, na lição de número 2, intitulado Família, lá o Emmanuel vem nos dizer que de todas as associações existentes na Terra, excetuando a humanidade, nenhuma talvez é mais importante na sua função educadora e regenerativa a constituição da família. Então, a família ela tem essa finalidade de educar e regenerar. É através da família, porque nós sabemos que a família é a sociedade em miniatura. É na família que nós iremos aprender os valores para aplicar lá na nossa sociedade. É em família que nós iremos aprender o perdão, a afabilidade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Eu vi aqui divulgando vários trabalhos, todo mundo trabalhando aqui. Então, em família, quando uma família vem aqui para a Casa Espírita, que traz os seus filhos, e ele já começa a interessar aqui pelo trabalho, eles vão ser aquelas pessoas colaboradoras lá na nossa sociedade. Porque é em família que nós iremos passar os valores para eles. O valor do respeito, da obediência. Olha, essa questão da obediência, ensinando desde pequena a obediência, isso é de fundamental importância. A obediência, o respeito, respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar as pessoas, respeitar os idosos. Porque hoje a gente vê que mesmo, ainda já está acontecendo muito, mas ainda não melhorou quanto deveria melhorar. Então, na família, ela, com essa sua função educadora e regenerativa, nós iremos preparar para viver na nossa família maior, que é a família unida pelos laços espirituais. Mas antes de nós voltar ao convívio com a nossa família espiritual, nós vamos convivendo aqui com a nossa família consanguínea, com aqueles aos quais Deus colocou nós ali juntinho uns dos outros. Porque a família, ela não organiza, não é aqui na Terra, não é aqui não. Lá no livro Consolador, na questão 175, foi perguntado por Emmanuel se a organização da família é feita lá no plano espiritual antes de reunir aqui na Terra. E ele respondeu que sim, que em seus laços reúnem todos aqueles que comprometeram no além a realizar aqui na Terra uma tarefa educativa e regeneradora. Ninguém está na nossa família por acaso. Por mais que a gente queira admitir que aquele ser caiu no nosso carro de paraquedas, não caiu. É tudo muito bem organizado. A composição da nossa família é igualzinho a um jogo de xadrez, que todas as peças estão encaixadinhas. Não está faltando nem 1 milímetro e nem sobrando 1 milímetro. Todos os membros que nós precisamos conviver para reajustar e reeducar, nós estamos com eles. Às vezes aquele parente difícil, que diz, eu não suporto de jeito nenhum, é aquele que mais precisa de nós, é aquele que nós precisamos mais doar. Porque o Santo Agostinho, lá no Evangelho, no capítulo 14, quando ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família,
Lá o Santo Agostinho ele fala para a mãe abraçar aquele filho que dá muito trabalho, aquele filho muito problemático. A mãe abraçar aquele filho e dizer assim: aqui um de nós dois é culpado. E o que o Santo Agostinho está falando isso? Porque ninguém está ali por acaso, não. Nenhum de nós estamos na condição de vítimas. Não há vítima na lei de Deus. Todos nós, com exceção dos missionários, somos devedores perante a lei de Deus. E nós estamos em família justamente para reajustar, para reconciliar, para transformar aquele ódio, aquela inimizade em amor, em perdão, em caridade. O Emmanuel ele nos diz que a nossa parentela aqui, a nossa família consanguínea, ela faz filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o crime. Então a nossa parentela aqui, ela faz filtro da família espiritual. Quando nós vamos passar um café, que a gente coloca o pó lá no filtro e coloca a água, passa lá o milho que nós vamos tomar. O filtro, o pó de café, ele fica no filtro. Assim também nós aqui, através da nossa convivência, da nossa vida em família, nós vamos podando as nossas arestas, nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento do amor, da caridade, do perdão. É para isso que a organização da família, ela tem essa finalidade, em transformar os desafetos em afetos, as inimizades em amizade. Por isso que é um filtro. Então nós, convivendo bem aqui em família, nós iremos voltar, para conviver junto com aqueles aos quais nós pertencemos, que é a nossa família espiritual. Então, se a nossa parentela aqui faz filtro da família espiritual, é necessário nós dedicarmos o que há de melhor nessa convivência. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando Allan Kardec colocou lá a mensagem, a lição da paciência, lá fala que a dor é uma bênção, que Deus enviou aos seus eleitos. E fala mais, que a caridade, que a esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A caridade, a esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma muito mais penosa e consequente muito mais meritória, que é a de suportar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrimento e para nos pôr à prova a nossa paciência. Então, a esmola dada aos pobres é a mais fácil toda. Tendo dinheiro, a gente pratica essa caridade, mas é uma caridade muito mais meritória, que é de suportar aqueles que Deus colocou no nosso caminho. É difícil, mas quando nós assumimos um compromisso no plano espiritual, nós já sabíamos, a gente já sabia quem é que nós iríamos receber no nosso lar. Porque é assim, lá no livro da Joana de Ângeles, no livro que chama Plenitude, lá ela fala que quando nós vamos reencarnar, que nós vamos passar por um tipo de provação, que essa provação ela pode ser sugerida pelos nossos benfeitores espirituais, ou ela pode ser, ou nós pedimos essa provação. Mas só que nem sempre nós não temos condição de pedir determinada provação. Porque se a gente for pedir, geralmente nós vamos pedir facilidade, Nós vamos pedir riqueza, vamos pedir beleza, um corpo perfeito. Ninguém quer passar pela doença, pelo sofrimento. Então, se for para a gente pedir, nós vamos pedir facilidade. Mas diante da necessidade que nós temos de progresso, gente, eu transpiro assim, não sei se fica preocupado não, tá? Transpira, e se já me acompanhar pro resto da vida, essa transpiração é normal, já acostumei, já estou convivendo com isso aqui, tá? Então, se for pra gente pedir, nós vamos pedir facilidade, mas como o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele nos vê, a visão deles é muito mais ampla,
Eles vão sugerir para nós determinada situação visando o nosso crescimento moral. E diante dessa questão íntima, nós sabemos que nós temos que melhorar, nós aceitamos essa sugestão deles. Mas a Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, ela fala que para eles sugerir determinada situação para nós, primeiro eles avaliam 3 coisas. O primeiro item que eles avaliam é o nosso grau de evolução. Eles veem até que ponto nós andamos, as dores que nós já suportamos, né? Eles vão pegar a nossa ficha lá no plano espiritual, porque todos nós temos a nossa ficha lá no plano espiritual. Da mesma forma que nós aqui temos lá na Receita Federal o nosso CPF, todos sabem da nossa identidade lá, né? Nós estamos registrados lá. Lá no plano espiritual nós temos também a nossa identidade lá. Nós viemos de lá de um lugar definido. Então eles pegam lá a nossa ficha lá e olham o nosso grau de evolução. Se eles veem que nós já evoluímos em determinada coisa, a gente tem maturidade para passar por aquela situação, eles vão sugerir. Primeira coisa, o grau de evolução. O segundo item que eles vão avaliar são as nossas chances de errar ou de acertar. Se eles vão sugerir determinada situação, mas se eles verem que aquela situação que eles vão sugerir, nós vamos sucumbir, eles não vão sugerir não. Naquele momento não, vai aguardar. Lembrando que toda sugestão que eles vão passar para a gente é devido à lei de causa e efeito. Então, se eles vão sugerir determinada situação e ver que a gente vai sucumbir, eles não vão sugerir naquele momento. Porque, por exemplo, se eles vão sugerir a cegueira, né? Como aconteceu lá no livro Memória de Suicida. O livro Memória de Suicida conta a história de 4 suicidas portugueses. E dentre um desses 4 suicidas, tem um que ele era cego, o Mário Sobral. O Mário Sobral, ele não aceitava a cegueira, ele achava que ele não merecia passar por aquela situação. E o que ele fez? Ele suicidou. E aí, lá no plano espiritual, quando ele despertou, que foi mostrado o porquê daquela cegueira dele, lá na Inquisição, ele tinha uma namorada, e o pai dele queria que ele casasse com aquela namorada, mas ela não queria casar, porque o pai dele era agricultor, e se ele fosse, se o Mário Sobral no passado fosse casar, ele teria que ficar lá na agricultura. E como essa moça não queria ficar na agricultura, ela queria ficar na cidade, ela terminou o noivado com o Mário Sobral no passado. E aí ela foi, casou, né? Ela casou com outra pessoa, e ele, ficando sabendo que a noiva dele tinha casado com outro, ele foi para a Inquisição, foi ser padre na Inquisição, e lá ele perseguiu a ex-noiva dele, já casado com o esposo dela. Perseguiu, o rival dele foi preso, e ela já casada com filhos, foi lá implorar para ele, né, que era padre da Inquisição, foi lá implorar para ele que ele soltar o esposo dela, que ela precisava dele lá. Ele disse assim: eu solto sim, mas não da forma que você espera. E ele arrancou os 2 olhos, né, do esposo dela e devolveu o homem, o marido dela, sem os 2 olhos. Então, aquela cegueira dele, que ele nasceu cego, que ele suicidou, era a lei de causa e efeito. Ele sucumbiu ali naquela provação. Então, o nosso anjo da guarda, antes de sugerir essa situação, eles vão ver as nossas chances de acertar e de errar. É o segundo item que eles avaliam. O terceiro item que eles avaliam, quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição, que a gente possa desenvolver aquele empreendimento que foi programado no plano espiritual. As pessoas que vão nos ajudar, onde nós vamos nascer, a profissão que nós vamos exercer. Então, eles avaliam tudo isso, o grau de evolução, as chances de errar e de acertar e as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Eu trouxe isso para dizer que ninguém aqui, né? Ninguém sofre injustamente, não. Não há vítima de forma nenhuma. Então, nós estamos na família certa, com as pessoas certas, tá? Por isso que a nossa família é o filtro, faz filtro da nossa família espiritual, sediada no mais além.
Meus irmãos, todos nós temos a nossa família, ela não se limita aqui aos membros da nossa família, não. 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, não. Nós temos a nossa família espiritual que nos aguarda lá no plano espiritual. No livro O Espírito da Verdade, lá tem uma mensagem, e nessa mensagem, o Espírito da Verdade é ditado por Espírito diversos, através da psicografia de Franciscano Xavier. E lá nesse livro Espírito da Verdade, lá tem uma lição que fala assim, que nós já habitamos todos os continentes aqui do nosso planeta Terra, que na nossa memória guarda o conhecimento de todos os países, que nós já falamos, aprendemos todas as línguas, já sentimos todas as emoções, nós já ocupamos todas as posições sociais, já passamos pela forma masculina, pela forma feminina, que a nossa face já foi beijada pelo sol de todos os continentes. Então, diante, né, dessa experiência, dessa bagagem evolutiva que nós já tivemos, nós já conquistamos muitos laços de amizade, muitos laços de afeto, né? É claro que fizemos desafetos também devido à má utilização do nosso livre-arbítrio. Porque toda vez que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio contrário à lei de Deus, vem o sofrimento. Então, nós criamos desafetos devido à má utilização do nosso livre-arbítrio, mas também estabelecemos muitos laços de afetos. E essas amizades que nós já conquistamos, que são os nossos entes queridos, eles não nos esqueceram de nós, não. Eles estão velando por nós lá no plano espiritual, porque os laços de família não rompem. Fortalece, né? Fortalece cada vez mais. Então, se hoje nós estamos aqui na Terra e a nossa família espiritual está lá no plano espiritual, pode ter família espiritual junto de nós também. Porque o Emmanuel vem nos dizer no livro Família, nesse livro Vida e Sexo, que a nossa família é composta de amigos e inimigos, afetos e desafetos, para os ajustes e reajustes indispensáveis à lei do destino. Então, no nosso seio familiar, tem aquelas pessoas que nós já amamos, que nós já estabelecemos laços de afetos, e esse é para fortalecer cada vez mais, mas tem também os nossos desafetos. E os nossos desafetos, que a gente possa trabalhar o nosso coração, para que a gente possa trabalhar esse um pouco deserto ainda dentro de nós, tolerando mais, sendo mais compreensiva, exercitando mais o perdão. Certa feita, o Papa Francisco, ele disse que o perdão ele deve ser praticado muito mais em casa do que lá fora. Porque é em casa que onde há os devedores e os cobradores, né? É em casa. Ser bom lá fora, ok, né? Muito bom a gente ser bonzinho lá fora, ser muito educado, ser muito gentil lá fora. Mas nós devemos ser mais gentis, mais educados com aqueles que convivem conosco as 24 horas. Outro dia eu vi uma frase no Facebook, que para as visitas é xícara de porcelana, é prato de porcelana, é garfo de prata. E para os nossos é sempre uma xícara com a asinha quebrada, é um prato com um pouquinho arranhado ali, né? Então é dentro de casa. A gente guarda as toalhas bordadas para quando vem visita na nossa casa. Faz aqueles pratos especiais para as visitas. E os nossos? Os nossos é que nós devemos dedicar, porque lá no plano espiritual nós assumimos o compromisso de dar tudo de melhor para nós em benefício daqueles que estão ali junto de nós. Por isso, meus irmãos, que família, todos juntos, aprendendo junto. Não tem como um aprender isoladamente, é o todos ali juntos, é um cedendo para que o outro possa melhorar. Se não houver, se um não ceder em benefício do outro, fica muito mais difícil. Se cada um querer viver somente a sua vida, quando permanecer no seu mundo, fica muito mais difícil. Senão não precisaria ser família.
Poderia viver desse jeito lá fora, mas se está em família, é para que um possa interessar pelo outro, um interessar pela melhoria, pelo crescimento do outro, e não deixar que o egoísmo fale mais alto. O Emmanuel nos diz que a nossa organização familiar, ela é uma organização de origem divina. Olha que coisa mais linda. É de origem divina, não é de origem aqui da nossa sociedade, não. Não foi a nossa sociedade que compôs a nossa família, mas sim Deus. Ele enviou para o nosso seio familiar aqueles aos quais nós necessitamos. Porque nós possamos desenvolver as virtudes tão necessárias. E os nossos entes queridos que estão lá no plano espiritual, eles vêm nos visitar também. Ou nós vamos lá para reencontrar. E essas visitas podem ocorrer durante o sono. No livro dos Espíritos, na questão 343, tem uma pergunta muito interessante. O Allan Kardec perguntou assim: os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, e que se nos apresentam como desconhecidos semblantes, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Então, quando a gente às vezes sonha, a gente sonha com a fisionomia e que a gente não conhece aquela pessoa, ela não é do nosso convívio social de agora, mas que passa uma ternura, que passa um afeto, que passa um sentimento de bem-estar para nós. Será que é os amigos que vêm nos visitar? O Allan Kardec perguntou assim. E o que eles responderam para ele? Muito frequentemente são eles que vêm nos visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, nós aqui estamos encarcerados no nosso corpo, Tanto é que o nosso corpo, ele limita, ele abafa as nossas percepções. Então, nós estamos encarcerados aqui. E eles, os que residem no plano espiritual, vêm nos visitar, vêm nos insuflar coragem, ânimo, disposição. Às vezes, quando a gente está passando por um problema muito difícil e que vai dormir ali com aquele problema martelando a nossa cabeça, durante o sono pode acontecer tanta coisa boa e que no outro dia, quando a gente acorda com aquela sensação de bem-estar, sentindo assim um alívio muito grande. E o que é isso? É justamente esse momento em que nós convivemos com os nossos entes queridos, que vêm nos insuflar coragem. Porque viver aqui na Terra é um desafio para todos nós. As coisas do mundo faz um apelo muito grande, Se a gente não ficar vigiando constantemente, a gente acaba cedendo. Então é um desafio viver aqui. E eles vêm para nos ajudar, porque eles querem a nossa felicidade. Eles querem que nós reencontramos novamente lá no plano espiritual. Por isso eles velam por cada um de nós. Então, olha, ao invés de romper a ampliação, devido a essas experiências que nós já tivemos, que o Militão Pacheco fala no livro O Espírito da Verdade. Então, nós estamos aqui para melhorar o nosso coração, desenvolver as nossas potencialidades, as nossas habilidades, para voltar ao convívio deles. Porque eles não podem ficar parados esperando a gente. Se nós somos retardatários, eles não podem ficar parados ali nos aguardando. Eles seguem para frente, mas sempre de olho em nós. Vamos lembrar aqui a história do Gregório e a sua mãe. A mãe do Gregório, ela ficou durante 500 anos aguardando para que o Gregório melhorasse. O Gregório, ele era um chefe obsessor lá nas regiões inferiores no plano espiritual. E a Matilde, sua mãe, ela ficou durante 5 séculos, 500 anos, auxiliando seu filho para que ele melhorasse, para eles poderem programar uma nova reencarnação. Então, eles evoluem, mas está sempre ajudando, está sempre segurando, estendendo a mão àquele retardatário.
Nós temos entes queridos muito evoluídos, mas muito evoluído mesmo. Mas eles não nos esqueceram. Eles estão aqui nos ajudando. Então, diante dessa confiança que eles passam para nós, é necessário a gente também fazer a nossa parte, não é verdade? E esforçar aqui para que, ao invés de continuar com animosidade, a gente possa transformar em amor, fazer a nossa parte, porque hoje nós não podemos alegar mais ignorância. Antes do advento da doutrina espírita, sim, mas hoje não. Hoje nós sabemos que a nossa vida continua. Hoje nós sabemos que nós precisamos estabelecer amizade. Olha, e é tão importante isso, lá no livro do André Luiz, Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros, lá no comecinho dele, o André Luiz, ele descreve o depoimento de 4 espíritos que vieram aqui na Terra para ser médiuns, e eles complicaram a situação. Todos os 4 complicou a situação. E eles estavam lá no plano espiritual, no centro de mensageiros, dando o seu depoimento. E lá, o Otávio complicou muito mesmo a sua vida aqui na Terra. E a mãezinha do Otávio, desencarnada também lá no plano espiritual, ela chegou até para o Aniceto e falou assim: Aniceto, eu vim aqui implorar uma nova reencarnação para o meu filho Otávio, porque eu tenho lá na Terra a minha amiga, e a minha amiga, ela casou há 6 meses e ela prometeu que vai receber o meu filho Otávio na condição de filho dela. Então, olha, a necessidade que nós precisamos desenvolver amizade com as pessoas lá de fora também, mas primeiro com a questão da nossa casa. Ser amigo do nosso esposo, ser amiga da nossa esposa, né? Não ficar cobrando, não. Amizade, gente, isso é muito. Amizade em família, ela é a base de tudo. É a base. A amizade, ela tem que prevalecer sobre os demais interesses. Amizade. O ser amigo das pessoas é o maior tesouro que nós temos aqui na Terra. Mas ser amigo dali do nosso família, amigo da nossa nora, do nosso genro, porque há tanta intriga, né? Há tanta briga, né? De sogra com nora, de sogra com genro, aquela coisa. Não, se nós estamos para aprender a amar, para aprender a respeitar. O respeito é necessário para todas as pessoas. Então a vida em família é isso. E o nosso assunto, que o fortalecimento, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, que nós possamos valorizar cada membro da nossa família, ter ali na tela do nosso celular a nossa família, para toda hora a gente lembrar que nós temos uma família, que nós não somos sozinhos. Isso é muito importante, fortalecer cada vez mais, engrossar esse laço. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos querer continuar com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Eu imagino que ninguém aqui quer para ser, graças a Deus, morreu, acabou. Eu imagino que nenhum de nós vamos querer assim. Nós queremos continuar juntos, não é? Um vai primeiro, constrói a morada lá e fica guardando. Gente, isso é maravilhoso. E nós que já temos esse conhecimento, devemos trabalhar para isso. Aquele que foi vai ficar nos aguardando com tanto amor e com tanta dedicação. E o que ficou vai trabalhar para merecer ficar lá junto com ele, né? Então é assim, o Evangelho de Jesus das nossas vidas é prática, porque não adianta nada de saber só na teoria, é necessário colocar na prática. Mas como? Na convivência em casa, na casa espírita, porque aqui na casa espírita é a continuação da nossa família consanguínea, conviver bem. É claro que tem ali as diferenças, os pontos de vista diferentes, mas nós devemos respeitar a pessoa. Ponto de vista, cada um tem o seu ponto de vista. Não deve haver divergência entre pessoas. Entre ponto de vista é positivo. Ninguém pensa que tudo igual, uai. E a fé é raciocinar. Mas divergência entre pessoas não deve haver. Tratar como irmãos, tratar como um sentimento de fraternidade. É isso que Jesus espera de cada um de nós, ser fraterno com todas as pessoas que chegam na casa espírita, as pessoas no trabalho também, conviver bem no trabalho, sem disputa, sem competição, porque
Se nós agirmos assim, nós iremos estabelecer laços de amizade com essas pessoas e que depois nós iremos precisar dessas amizades, né? Esse assunto aqui é um assunto assim muito profundo, dei simplesmente pinceladas, né, para falar aqui desse tema de família. Depois em casa, se vocês quiserem, né, pega no Evangelho, no capítulo 4, onde fala que a reencarnação fortalece os laços de família, do item 18 até o item 22. Lá está todo esse conteúdo, tá? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, muitíssimo obrigada, e que todos nós tenhamos uma excelente noite de quarta-feira, né? E uma excelente ainda metade de semana aqui pela frente. Muito obrigada e uma boa noite. Fazer a prece, tá? Então, nesse momento, eu convido a todos vocês para que nós possamos permanecer nessa vibração, nesse ambiente de luz, onde a espiritualidade amiga já olhou a necessidade de cada um que está aqui nesse salão, já tomaram as providências necessárias e já está agindo em benefício de cada um que adentrou aqui este salão. Que nesse momento nós possamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade e rogar a Ele que abençoe a todos nós aqui, que envolva envolva os nossos corações, envolva cada um de nós nesse sentimento de paz, de fraternidade, para que nós possamos retornar para os nossos lares com mais alegria no nosso coração, com mais fé, com mais confiança e conviver bem com os membros da nossa família, valorizar cada um, tratar sendo um ser muito especial para cada um de nós, principalmente aqueles mais difíceis, que nós possamos fazer esse exercício diário, constante, Senhor Jesus, para que nós possamos melhorar e voltar ao convívio dos nossos entes queridos. Deixamos aqui os nossos agradecimentos a toda a espiritualidade amiga por esse momento e que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.